Deus. Graças a Deus, né? Então, boa noite para todos, tá? Estou falando aqui do Rio de Janeiro, na Malé, né, perto da obra social do Leon Denis, o Centro Espírita Antônio de Aquino, do qual sou trabalhadora. Então, estou muito feliz de estar participando através dessa ferramenta, através do bom uso da inteligência. Então, aqui estamos, né, nos mantendo conectados nesse período em que estamos isolados temporariamente, né? Isolados socialmente falando. Então, graças a Deus por estar aqui. E é muito interessante a sequência dos temas que está sendo estudado nesse período em que fomos convidados, né, a nos retirar dessa lei de liberdade, essa lei de ir e vir. Olha como está dentro do nosso tema, não é? Então, vamos lá. A nossa companheira acabou de ler, né, a Dirce, as questões que nós iremos comentar hoje, que está dentro do capítulo 10, Lei de Liberdade, na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, esse tema, né, esse capítulo, Lei de Liberdade, nós iremos iniciar as palestras em torno desse tema, e nós vamos observar que está dividido em 8 subtítulos. Nós hoje iremos comentar liberdade natural e escravidão, está até escritinho aí na tela. E nas demais semanas será tratado liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e um resumo teórico do móvel da ação do homem. Então, é um capítulo, né, relativamente extenso, para que nós possamos tirar as dúvidas a respeito de uma das leis divinas, lei de liberdade. Né? E quando nós iríamos imaginar que a nossa liberdade de ação, não é, faz parte da lei divina. Então, a abençoada doutrina espírita, que veio nos dar as explicações devidas para o nosso comportamento. E observe, companheiros, dentro das perguntas que a Dirce leu, né, no tópico escravidão, nos chama a atenção para aqueles que forem esclarecidos pela luz do cristianismo. Então, nós vamos, né, assim, valorizar a vinda de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Né? Haja vista a página que foi lida, que já traz para nós muita reflexão, não é mesmo? Então, companheiros, quando nós pegamos no dicionário, né, o que vem a ser liberdade? Aí lá está escrito, né, no Aurélio, faculdade de cada um de se decidir a agir segundo a própria determinação, ou seja, a própria decisão. Aí também, estado ou condição de homem livre, confiança, intimidade, aí entre parênteses, às vezes abusivas. Então, nós, até mesmo, né, na história da humanidade, vamos observando que muitas vezes aquele que detém o poder, né, abusa da sua possibilidade, né, e traz dificuldades, porque no exercício dessa liberdade, muitas das vezes ultrapassa, não é? Então, é importante. Quando nós vemos, até baseado em Paulo, né, Paulo de Tarso, que também, quando a gente pega a lição que foi lida, é do Palavras de Vida Eterna, a lição 58, o nosso querido Emmanuel, ele se espelha em cartas de Paulo. Né? Paulo é um trabalhador do Cristo, né, de fundamental importância para todos nós. Né? Não fosse Paulo, o cristianismo, os ensinos de Jesus não teriam, né, ganhado o mundo. Então, nós somos gratos. E observamos aqui
essa carta de Paulo a Colossenses tem o que está no capítulo 2, o versículo 8, traz para nós assim, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. E nós sabemos que Paulo, ele, quando escreveu essas cartas, ele estava aprisionado. Aprisionado. E isso não o deteve, né, nessa missão de estar orientando aqueles primeiros seguidores do Cristo, os primeiros seguidores cristãos. Então, quando nós pegamos lá essa carta de Paulo, eu convido a vocês que depois leiam na íntegra, ele está orientando, né, aquele grupo que estava oprimido, não é? Que estava passando pela a subordinada à tirania, que eles não se abatessem, que se movimentasse segundo os padrões que Jesus veio nos ensinar. Então, ele, como o divulgador, né, dessa boa nova, estava cuidando daquelas primeiras células do cristianismo. Então, pegando um pouquinho dessa página de abertura, traz assim para nós, olha, se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgue, seja fácil, semelhante viagem do Espírito. Então, Jesus veio o quê? Para nos nortear, né? Para ser a nossa diretriz, o Cristo libertador. Né? Libertador de quê? Né, de nós mesmos, das ideias que estávamos trazendo, né, as questões que estavam agasalhando como verdades, mas que não estavam nos ajudando a prosseguir nessa evolução como espírito imortal. Então, é muito significativa essa página que Emmanuel vem trazendo, né, os 3 ramos do qual nós estamos inseridos na sociedade, o ramo religioso, né, filosófico e a ciência. Então, nesses ramos sempre tem o quê? Uma criatura ou, né, algumas pessoas na condução desses setores. Nós, atualmente, estamos, não é, seguindo o movimento espírita, a doutrina espírita, que o próprio Emmanuel, quando se aproxima do querido Chico Xavier, foi bem claro, né, Chico, se eu me afastar, né, vou usar com as minhas palavras, tá, dos padrões do Cristo e do codificador Allan Kardec, abandona-me. Né? Então, por isso a importância, né, de estarmos resgatando o estudo do cristianismo primitivo, o que Jesus trouxe, como era ali esse movimento, como eram, né, lá na Casa do Caminho, o comportamento desses irmãos. Então, vamos nos ligar a esse movimento cristão primitivo. E um trechinho aqui dessa página diz assim para nós, olha, atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, alidando-te a decisão para lhes engrossares o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se autoporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Então, todos nós buscamos a felicidade. E essa felicidade está ali contida
né, nos exemplos de Jesus, que é o nosso guia e modelo, como está na questão 625. Então, os padrões do Cristo, né, companheiros, que esteve conosco há 2020 anos, e como ainda vemos a distância, né, desse comportamento cristão, mesmo entre aqueles, né, que seguem os ensinos do Cristo, no âmbito do cristianismo. Né? Então, nós temos irmãos católicos, evangélicos e nós espíritas, que seguimos o quê? Os ensinamentos do Cristo. Mas, muitas vezes, o nosso comportamento é anticristão. Né? Aí, pegando agora, né, um pouquinho as questões que foram lidas pela nossa Dirce, que está dentro aqui, da relação que iremos comentar, que vai da 8,25 a 8,32. Então, a 8,25, olha, existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Aí a resposta, não, porque todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E a 8,26. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, têm eles direitos a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais de uma liberdade absoluta. Então, vamos entender quantos de nós têm dificuldade mesmo de obedecer regras, né, de estar ali, dentro das suas possibilidades, mas aprendendo esse respeito que nos devemos uns aos outros. Então, nós estamos sendo convidados a entender essa lei natural, que é a lei de liberdade. Nós estudamos, né, bem recente, a lei de sociedade. Então, lei de sociedade. E a primeira sociedade que nós estamos inseridos ao reencarnar é a família. Né? A família. Então, na própria família, começamos a desenvolver, né, ou deveríamos começar a desenvolver esse respeito mútuo. Então, aqui na questão 766, que inicia a lei de sociedade, Kardec pergunta assim, olha, a vida social está na natureza? Aí a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem, inutilmente, a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E quando segue a questão 767, dentro dessa lei de sociedade, é assim, olha, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A resposta, sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Por isso que essa questão, não é? Existem posições no mundo em que o homem possa vangloriar, né, se orgulhar de gozar, uma liberdade absoluta? Não, né? Porque todos vós tendes necessidades uns dos outros. E o único modo de gozar essa liberdade absoluta, como está aqui, seria do eremita no deserto. Né? Você viver isoladamente. Mas vemos na lei de sociedade que o isolamento absoluto é contrário à lei de Deus. Então, aqueles que fogem, né, dessa vida social está transgredindo a lei de Deus, porque é nesse tete a tete que nós iremos desenvolver-nos como espírito imortal. Aí aqui, a 827, a obrigação de respeitar o direito à lei tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Aí a resposta de modo algum,
pois este é um direito que lhe provém da natureza. Aí pegamos, né, o pensamento de Paulo de Tarso, quando ele nos diz, né, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Aí há outras traduções, né, da Bíblia que diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica, né? E mais o que a gente conhece mais, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Aí a gente vai o quê? Observando nesses enviados do Senhor Jesus, né, companheiros para estar nos despertando nessa prática da lei de liberdade, né, conforme Deus o quer. Então, nós vamos, com esses conhecimentos, adquirindo a possibilidade de não errar mais, de não abusar, né, dessa nossa liberdade, porque nós, atualmente, estamos atravessando um período, gente, muito especial, para as mudanças morais necessárias, né? Nós estamos passando pela transição planetária. Houve essa questão da pandemia, não é? Agora, todos nós estamos passando, então nós vamos vendo o quê? Que de um mal vai sair um bem. Todos nós precisamos, né, estar agora inserido no nosso núcleo familiar, aqueles que têm os irmãos, né, tem pais, tem avós, tios, né, tudo ali pertinho, ou, né, famílias que é constituída de menos pessoas, ou aqueles que vivem solitários, né, é uma prova da solidão, todos nós estamos o quê? Né, tendo a possibilidade de refletir até como estávamos utilizando esse direito, gente. Essa liberdade é um direito de cada um de nós, mas estamos aprendendo o quê? A usar de uma forma correta, para não estar prejudicando o outro. Então, nós vemos, né, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de escolha, né, escolha de profissões, escolha do nosso estado civil, né, a liberdade de expressão, a liberdade de nos comunicar, como está na lei de sociedade. Então, Deus não nos dotou, né, de faculdades para que a gente não utilizasse. Então, a fala, não é? A palavra é onde nós vamos o quê? Usar do diálogo para resolver as situações. Então, esse momento em que nós estamos passando, né, por uma questão política de limitar, né, o nosso direito de nos expressar através dessa ferramenta, essa bênção de Deus, né, que foi permitido através dessa lei do progresso, a inteligência desenvolveu toda essa tecnologia para essa comunicação. Mas muitos irmãos abusam dessa liberdade de expressar, dessa liberdade de comunicação. Então, o erro de alguns, né, está prejudicando a possibilidade daqueles que estão ali com a consciência desperta de usar com dignidade, com ética, com moralidade essa ferramenta maravilhosa. Então, nós vamos observando que na própria história da humanidade, né, sempre existiu aqueles que abusaram das suas possibilidades. Nós temos no Evangelho, no capítulo 17, um tema que eu gosto muito, é o item 9, superiores e inferiores. É muito bom essa lição, que é de Francisco Nicolau. Ela é um pouco extensa, tá? Eu estou olhando ali a hora já, e já vai 19h27, né? Então, vamos aqui para a gente até através da leitura superficial dessa página, vai até entrar no nosso tema seguinte, que é a escravidão. Então, essa instrução de Francisco Nicolau, repetindo, os superiores e os inferiores, capítulo 17, sede perfeito, item 9, olha.
A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mando, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e da mesma forma retira. Todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua expressão, desde a do Senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao teu redor? Também perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer: que fizeste dessa autoridade? Que males impedistes? Que progresso proporcionastes? Que se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumento dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudassem a subir até mim. Então, olha, companheiros, como é interessante essa passagem, porque diz que esses que têm, que é depositário de uma autoridade qualquer que seja, não pode esquecer, não é, que é um encarregado de almas, né? Um encarregado de almas. E isso traz para nós, não é, ali um despertar muito grande, para que nós não nos equivoquemos, não é? Se no passado nós ainda não tínhamos despertado, né, na nossa consciência, que a lei de Deus está na consciência. Então, quando Kardec pergunta aos benfeitores, né, se a lei de Deus está na consciência, qual a necessidade dos espíritos ter vindo até nós, né, recordar essa lei? Aí, pegando aqui a resposta desses queridos irmãos, que está na 621A, olha, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhes fosse relembrada. Então, quando estamos estudando essa abençoada doutrina, estamos, né, recebendo orientações para relembrar o nosso compromisso moral uns com os outros. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos do limite, né, nessa nossa liberdade de ação, liberdade de agir, né, dependendo da nossa posição, ora nós estamos como superiores, né, e ora como subordinados. Então, ali é todo esse cuidado. Então, quantas vezes nós ainda trazemos na alma, né, um desejo muito grande do mando, do poder, a gente não quer se submeter a algumas regras, né, e precisamos estar atento. Quando o Senhor Jesus veio até nós, gente, foi para nos ajudar a cuidar dos nossos sentimentos, né? Então, Jesus, o mestre do sentimento, pegando uma página que eu separei do querido Baltazar. Então, Baltazar, na lição 20 do Palavras do Coração, é o volume 1, tá? Volume 1. A lição 20 é Jesus, parâmetro de renovação. Tem um parágrafo em que Baltazar diz assim, olha, mas vejamos um aspecto interessante da Terra, de que normalmente o homem não se apercebe, a vinda de Jesus. O mestre encontrou o planeta envolvido na forma material dos homens, em sua maioria voltados para a desarmonia e o desequilíbrio.
A guerra era a condição natural de convivência entre os seres. Os homens desrespeitavam integralmente aos homens. Os filhos eram verdadeiros escravos do pai. As mulheres não eram tidas em nenhuma consideração de um ponto de vista geral. Então, né, nós aprendemos que outrora até pensávamos que nós, mulheres, não tínhamos alma, né? Então, olha a situação. Então, Jesus veio pessoalmente nos ajudar, porque observem, né? A primeira revelação que veio por Moisés. Como era, né, a civilização na época de Moisés? Mais violenta, mais desrespeitosa, né, com essa prática dessa lei de liberdade. Então, nós agora estamos o quê? Relembrando, né, reaprendendo como deve ser esse comportamento adequado com o Mestre Jesus. Então, vamos observar, né, aqui na questão 8:28, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem na intimidade e sobre seus subordinados. Aí a resposta, eles têm a compreensão da lei natural, mas ela é contrabalançada pelo orgulho e o egoísmo. Compreendem o que deve ser feito, mas não o fazem. É quando seus princípios não passam de uma comédia representada calculadamente. Aí tem a subpergunta áurea. Os princípios que professaram neste mundo serão levados em conta na outra vida? Aí a resposta: quanto mais inteligência para compreender um princípio, menos se é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Em verdade, vos digo que os homens simples, porém sinceros, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que parecer o que não é. Então, observe, muitas vezes a pessoa até desenvolve o intelecto, tem muito conhecimento, mas utiliza desses conhecimentos para oprimir, né? São esses déspotas. A gente observa que no Evangelho tem uma página de Lázaro, né? Lázaro, esse espírito maravilhoso que colabora tanto com a doutrina. Então, tem a página, lá no capítulo 9, a afabilidade e a doçura. Então, Lázaro vai desenvolver, né, essa instrução, trazendo para nós que muitas vezes essa afabilidade, essa doçura, ainda não é conquista do espírito, não. É uma questão até da educação ou da conveniência, né? Da conveniência. E a bateria está acabando aqui, ó. Pode ligar para mim? Para encher aqui a bateria, né? Ih, vai fechar, corre. Pega a extensão, Desculpa, tá, gente? Que a bateria aqui está acabando. Eu preciso colocar, senão vai desligar. Então, companheiros, nós vamos observando que. Não é isso, não. Não, peraí, deixa eu ver ali. Eu sei onde que eu tenho. É isso sim. Né? Então, desculpa aqui, tá, gente, a técnica. A gente vai observando, né, que Lázaro diz assim para nós, né, desenvolvendo esse tema. E chega um trechinho em que ele fala que muitas vezes aqueles companheiros que realmente por educação nos locais que eles estão e não conseguem exercer seu mando, porque muitas das vezes até perderiam, né, ali o seu trabalho, seriam despedidos, quando chegam em casa, querem exercer essa autoridade, né? Então, é dito assim para nós. Lázaro diz, né, que eles chegam em casa muito orgulhosos e falam assim, olha, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão, e sou odiado.
né? Então, olha como nós precisamos estar revendo a nós mesmos, né? Modificar os nossos sentimentos, que muitas vezes até trazemos de outras vidas, sim, né? A ambição, o gosto pelo mando, tem um dito popular, né? Quer conhecer a pessoa? Dá poder nas suas mãos, gente. Então, é muito sério, né? Essa nossa questão que está sendo desenvolvido nesse capítulo, seguirão, né, outras semanas dessa lei de liberdade. Então, repetindo, precisamos padronizar, né, essas nossas possibilidades no nosso Mestre Jesus, né, no Mestre Jesus. Aí, quando nós chegamos, né, aqui nessa resposta da subpergunta A, né, que diz, né, aqui, olha, quanto mais inteligência para compreender um princípio, menos se é desculpável por não aplicá-los a si mesmo. Então, quantas coisas nós já compreendemos, mas queremos que o outro exerça, né? A minha vontade tem que prevalecer, o outro tem que estar sempre subordinado àquilo que eu gosto, né? Quantas vezes a gente oprime aqueles que conosco convivem, até no gosto, nos gostos, gente. Então, se eu gosto de uma determinada cor, eu não respeito a cor do meu parceiro. Não, você tem que usar essa tonalidade porque eu gosto, né? Na questão do alimento. Não, o prato vai ser esse porque, né, é o meu paladar que vai predominar. Então, tudo isso é uma forma de desrespeito, né, de autoritarismo. Autoritarismo. Então, a autoridade, né, por mérito, é aquela autoridade moral, né, autoridade moral que nós vamos observar. Aí aqui, quando nós chegamos, né, no segundo tópico, que é a escravidão, aí a gente observa, Kardec pergunta, né? E por que que Kardec até coloca esse tema aqui no livro dos Espíritos? Porque quando ele estava elaborando essa obra, ainda existia esse regime de escravidão, era lei ainda, né? Então a gente vai observar, ela veio terminar aqui no nosso país no ano de 1888, né, a princesa Isabel. Mas antes de ler um pouquinho aqui as perguntas, observe, né? Não existe mais a escravidão, mas nós ainda observamos comportamentos, né, de companheiros que escravizam o outro. Não só nas questões trabalhísticas, né, que a gente observa que agora nós somos até orientados a saber a origem daquele objeto que estamos possuindo, né, para ver se não houve ali um trabalho escravo na execução dessa tarefa. Escravo até utilizando a infância, a gente observa quantos companheiros são iludidos, né, por empregadores que vão ali oferecer, não é, uma ocupação, um trabalho, o nível de desemprego está muito grande, a pessoa até sair da sua região, né, da sua cidade natal, confiando naquela proposta. Geralmente são trabalhos assim simples, trabalho do campo, né, construção, e quando observamos, né, há uma ação mesmo dos direitos humanos que descobriu que aqueles irmãos estavam sendo forçados a executar o trabalho e ali não vai receber nada em troca. E olha, gente, o compromisso, porque aquele companheiro, né, que sai de casa, né, às vezes é um filho que é o que está auxiliando a família, né, o pai que é o provedor, aí resultado, a família fica em casa esperando, né, o recurso que virá através daquele trabalho. E esses irmãos, quando são escravizados, eles não podem enviar aquela verba que vai cuidar da família, né, que vai cuidar materialmente da família. E olha a consequência que isso vai gerar. Por isso, convido a vocês, né, a todos nós, a reler esse item do Evangelho, superiores e inferiores, porque do nosso exemplo, né, aqueles irmãos que estão ali sobre
a nossa tutela vai observar como que nós estamos tratando. Né? E se é ali um tratamento nocivo, aquele irmão vai ficar revoltado, né? Ou pode até, quando tiver oportunidade de estar liderando, vai tratar os outros que tiver sobre a sua guarda da mesma forma. Se ele não tiver uma capacidade, que a gente quando vê aqui nessa lição do Evangelho, superiores e inferiores, nós vamos observar que Francisco Nicolau vai nos orientar. Se os superiores, né, têm ali deveres, os inferiores também. E aquela questão ele vai trazer, principalmente nós, né, esclarecidos pela doutrina espírita. Sabemos que o acaso não existe. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um tratamento assim, tão desumano, porque outrora nós o fizemos, né? Então, a lei de causa e efeito. Então, nós precisamos estar atento, né, para não repetir ou não desperdiçar a oportunidade dessas provas, né? Orar a Deus, que se nós não tivermos resposta para o porquê das nossas vidas, né, em algumas situações, no atual comportamento, a gente está, né, nos conduzindo direitinho, tudo isso, e tem situações delicadas ali, né, é efeito de situações de vidas passadas, mas muitas vezes, né, são causas atuais, então vamos observar como estamos agindo, né, como estamos utilizando dessa nossa lei de liberdade. Aí chega aqui, né, Kardec traz para nós a primeira questão sobre o tema escravidão. Existem homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens, né? Porque se estava existindo, né, essa lei, né, da escravidão, era permitido ter ali uma criatura subordinada a trabalhos escravos. Será que isso era da natureza, né? E tinha companheiros que nasceram para ser destinado a servir de propriedade do outro? Aí os benfeitores respondem, olha, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. E tem uma notinha de Kardec, olha, a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, companheiros, nunca, né, dentro da lei de Deus, né, ele jamais criou seus filhos para serem humilhados, para serem escravizados, para ser ali, né, digamos, comparados ao animal. Então, a gente observa que até hoje, né, como tem esse avanço, a lei de progresso, tem um avanço na legislação. Nós estudamos isso bem recente na lei do progresso. Então, as leis vão se modificando na medida que nós vamos nos conscientizando e vamos entendendo melhor o que seja o bem e o mal. Aí observamos que até mesmo o trabalho que os animais estão sendo submetidos como burro de cargas, né, está sendo reparado. Então, há que ter um cuidado com todos os seres que Deus criou, porque todos são importantes e todos estão o quê? Submetidos a essa lei do progresso. Então, na medida da compreensão, né, há, né, essa mudança nas próprias leis humanas, que futuramente tudo será padronizado segundo as leis divinas, nós estamos caminhando para isso. Aí aqui a 830, olha, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, aqueles que dela se aproveitam são censuráveis, já que apenas conformam com o uso que lhes parece natural, né, que parece natural. Aí aqui os benfeitores dão uma resposta assim maravilhosa, olha. O mal é sempre o mal,
e nenhum de vossos sofisma fará com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei da natureza. Mas nisto, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Tendo a escravidão passado aos costumes de alguns povos, o homem dela se aproveitou de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural. Porém, desde que sua razão, mais desenvolvida e principalmente esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual diante de Deus, ele não tem mais desculpa. Né? Então, Jesus veio nos ensinar que todos somos irmãos, que todos, gente, somos importantes para Deus. Aí, nós estudamos no capítulo 9 dessas leis morais, né, a lei de igualdade. Então, na 803, que até está inserida, na resposta seguinte, né, os benfeitores dão a resposta a Kardec e pede que nós vejamos essa questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Aí a resposta sim. Todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, precisamos ir desenvolvendo esse respeito, né, que essa lei de sociedade nos impõe, é lei divina. Então, a nossa liberdade, né, está condicionada à liberdade do outro. Tem aquele dito popular que o nosso direito começa, né, o nosso direito termina onde começa o direito do outro, né? Então a gente vai observando e nos adaptando. E as coisas mais simples, né, nessa pandemia, por exemplo, as pessoas em casa estão ali, não é, se adaptando e até para passar o tempo, tem criado assim momentos até de lazer, mas esse lazer, né, quando não está ali o companheiro desperto para esse respeito mútuo, né, está trazendo alguns fatores delicados. Bem recente, aqui próximo, os companheiros resolveram fazer uma festinha, né, um pagode, era samba, era muita coisa assim. Aí, resultado, essa festa começou em um sábado à tarde, varou a noite toda, atravessou o domingo até a tarde. E o som alto, gente, som alto. Né? Então, a própria lei, não é? A legislação, não é? Tem lá o limite do barulho à noite, até esqueci assim o termo, né? Mas é contrário à lei, é o barulho, né, até determinada hora, porque tem o quê? A lei do silêncio, para que as criaturas possam dormir, né? Ali reconstituir as suas energias físicas, tem as crianças, tem idosos, tem animais, olha só, então um desrespeito. Então, isso é o quê? É um abuso do uso dessa liberdade, não é isso? Aí, pegando ainda a nossa questão da escravidão, a desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças sobre a dependência das raças mais inteligentes? Aí a resposta, sim, para elevá-las e não para as embrutecer ainda mais pela escravidão. Né? Então, é muito sério quando nós, não é, com todas essas informações, dissemos no início, a lei, né, não permite mais a escravidão, mas muitas vezes nós agimos como tiranos, né, dependendo, né, da situação em que estamos colocados. Então, muita atenção, né, para ser justo diante de um compromisso assumido com o outro,
né, em qualquer situação que nos encontremos, né, façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. É um padrão cristão, né, é a regra áurea, né? Aí aqui a 832, né? E já está na hora de encerrar, né? Praticamente. Então, companheiros, nós vamos resumir um caso, tá? Da lei de causa e efeito, né? Quanto a esse abuso, a escravidão, né? Que foi ali uma lei permitida, mas totalmente contrária à lei de Deus, e essa lei de causa e efeito. Então, aquilo que nós transgredimos da lei de Deus, nós iremos reparar. Então, há um caso que o Gerson Simões colocou no livro A que se faz, a que se repara. O Gerson, ele reunia, né, algumas histórias que estavam na literatura do irmão X. Então, aí ele traz para nós, deixa eu aqui achei, que virou a página, está na 119, né, um caso que se deu com uma companheira chamada Maria Augusta da Silva. Então, a dona Maria Augusta da Silva, ela era, não é, fazendeira e ela possuía escravo. Ela precisou se ausentar da fazenda durante um ano. E no seu regresso, em uma véspera de Natal, né, no ano de 1856, depois de ter passado um ano na cidade do Rio de Janeiro, porque essa história se dá, deixa eu pegar em Minas, né? Ela morava em Minas e passou um ano no Rio de Janeiro. Quando ela voltou, descobriu que a sua escrava, né, tinha tido um bebezinho do seu filho, e ela ficou muito revoltada com isso. Então, durante a noite, ela chamou a escrava, não é? A levou para as margens do rio Paraíba e sentenciou para ela: você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. E a um sinal da perversa fazendeira, o capataz desalmado chicoteou a pobre escrava, fazendo-a cair na corrente profunda do rio. E a escrava gritou: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Gritou Matilde, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a estante, apenas um cadáver de mulher descia o rio abaixo, cercado no silêncio da noite. Então, né, foi tido como um acidente e os anos passaram. Né, passado, gente, 100 anos. Essa companheira reencarna na cidade de Passa Quatro, Minas Gerais. Sofria no lar as mesmas dificuldades dos escravos de outros tempos nas senzalas. Né? Então, ela não teve uma vida fácil, né? Foi escravizada, assim, né? No próprio lar. Né? Então, na antevéspera do Natal de 1956, um horrível temporal desabou sobre a região, alagando tudo em derredor da sua casa. A pobre senhora, a ex-fazendeira, vendo a água invadir a sua residência, saiu da casa com o marido e as crianças. Dada a quantidade de água, acabou por separar-se de todos e, ao tombar no rio, gritou as mesmas palavras da escrava Matilde ao se afogar: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia a correnteza, cercado pelo silêncio da noite. Assim, a ex-fazendeira do Vale Paraíba reencarna 100 anos depois, repara o débito que contraíra perante a lei de Deus. Né? Então, esse fato está no livro Contos e Apólogos, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Então, companheiros, todas essas informações é para que nós prestemos atenção e tragamos Jesus para o nosso coração, né? Modifiquemos nossos pensamentos, sentimentos, vamos reler
a página de abertura, né? Leiamos a carta de Paulo, porque ele vai nos explicar que muitos irmãos tentam o quê? Se apoderar da nossa mente, nosso pensamento. Na semana que vem, nós iremos observar, né, no tema liberdade de pensamento, a 833, né? Vou reler para encerrar vou ler aqui para encerrar, né, o nosso comentário. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? Aí a resposta é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entraves. Pode-se deter-lhes o impulso, mas não anulá-lo. Então, atualmente, na nossa condição de espíritos imperfeitos, né, a única liberdade absoluta que nós gozamos é o pensamento. Mas Jesus pediu o quê? Vigilância e oração. Nós sabemos que tem o quê? Os falsos profetas, encarnados e desencarnados. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos rever a própria história, os equívocos, e não vamos ser aqueles que vai apoiar a repetição de situações de dores. Então, quando nós vemos, né, os irmãos com esse abuso do poder, né, colocando limite nessa nossa liberdade, que por enquanto, gente, é uma liberdade vigiada, né? Não tenhamos dúvida. Então, à medida que nós vamos entendendo a lei de Deus, né, o uso do livre-arbítrio também vai sendo o quê? Né, dispensado para nós, né, de uma forma assim, de uma livre escolha. Então, nós temos essa possibilidade já do uso do livre-arbítrio, dentro dessa lei de liberdade, quando estamos no plano espiritual, né, acompanhamos ali o nosso planejamento reencarnatório, já temos essa condição, mas mergulhando na carne, os testes vêm, e o nosso guia e modelo é Jesus. Fiquemos com Jesus sempre, tá bom? Eu havia separado uma outra lição, aí eu vou deixar, né, como sugestão, que está no livro Vinha de Luz, tem como título Liberdade, a lição 128. Então, aqui, Emmanuel se inspira novamente na carta de Paulo a Gálatas, dessa vez, capítulo 15 e 13. Não os exporém da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, né, a caridade. Então, vamos pautar nossa ação na possibilidade de fazer o bem em todas as posições que nos encontremos, né? E aqui, só o primeiro parágrafo dessa lição. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-no para o exercício da tirania, usando-na os servos em explorações de revolta e descontentamento. Então, a criatura é revoltada, descontente, terão gestos insanos, né? E nós somos responsáveis, né? Vamos estar atentos, tá, companheiro? E repetindo, fiquemos com Jesus, aproveitemos de nossas possibilidades e aprendamos, sim, com os erros, né? Com os erros. Muitas vezes, a gente vai observar um comportamento equivocado de um irmão, né? Serve o quê? Para que a gente não faça daquela forma, né? Façamos o bem, sigamos a inspiração que todos nós possuímos, né? Então, a inspiração, né, é um fenômeno anímico conosco mesmo, né? Nós somos intuídos, e vem o quê? A intuição, né, digamos, né, é um fenômeno anímico. Então, vamos observar as nossas intuições, e ali os benfeitores espirituais irão o quê? Nos inspirar sempre na prática do bem. Por isso, a frase do querido Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire
todas as almas para o bem. Então, oremos por todos os irmãos em humanidade, aqueles que estão no exercício da autoridade, né, ali exercendo essa autoridade com um número grande ou pequeno de pessoas, né, ajudemos e nós, por nossa vez, tenhamos cuidado também. Não escravizemos ninguém, né? Vamos dar liberdade para aqueles que muitas vezes querem seguir, querem seguir. Deixemos ir. Assim como nós não gostamos que coloquem trave, né, em nossas escolhas, mas que essas escolhas sejam sempre inspiradas por esse amor único de Deus, tá bom, companheiros? Graças a Deus e a Jesus. Fiquemos bem, né? E, se Deus quiser, daqui a pouco poderemos estar juntos, né? Vai o meu abraço virtual, tá bom? Graças a Deus.